não sei como trazer, mas seria essa camada da nossa própria espiritualidade que transcende a roupagem da humanidade, do humano, que sabe a verdade de quem nós somos, que sabe que a gente é por amor, que sabe o caminho que quer trilhar, que sabe o que faz a gente feliz. Então, é muito importante que a gente vá fazer esse autoconhecimento, para que a gente se conecte cada vez mais com essa espiritualidade, para que a gente possa estar alinhado com a nossa verdade e em exercícios práticos mesmo, porque é muito facinho a gente se corromper no caminho, assim, sabe? Eu falo corromper é o desligamento, tá? O corrompimento é o desligamento da essência por conta de estar apegado na vivência. Então, conforme a gente vai vivendo na essência, e opa, tropecei aqui, xinguei o coleguinha porque o coleguinha pôs o pé na frente e rompi com a essência. Porque minha essência vai entender que aquele coleguinha talvez pôs o pé na frente porque eu tinha que olhar para o chão, porque tinha alguma coisa no chão que era importante para mim. Ele só foi uma contribuição, mas eu me perdi aqui e fiquei com raiva do coleguinha. Então, eu rompi aqui com a essência do amor que eu já sou, eu rompi com a verdade que eu carrego, entende? Então, tipo, aí a gente vem para os exercícios práticos no dia a dia da gente, para a gente se lembrar de quem a gente é, que a gente não é esse corpinho, que a gente não é essa roupinha, isso aqui é só uma passagem, um campo que a gente precisa aqui para material, né, para viver aqui, mas a gente é muito, transcende isso aqui, a gente é muito mais que isso aqui. E a gente precisa se lembrar disso no dia a dia. E no autoconhecimento, nesses trabalhos que a gente vai fazendo, limpando essas camadas, trabalhos com psicoterapia, com análise, com trabalhos de limpezas energéticas, todo esse movimento que a gente vai fazendo vai deixando a gente mais leve, mais sutil. E a gente também chega num ponto de auto-amor e que a gente não precisa ser na brabeza, que não precisa ser na imposição, porque a gente já está pleno no amor com a gente, que a gente não precisa impor nada para ninguém, não precisa forçar nada da nossa verdade para ninguém. É só aí a gente começa a se permitir ser, se permitir ser. Ah, eu sou o que eu sou. E hoje, enquanto humano, hoje talvez eu vá ter aqui um desequilíbrio, porque eu tô com raiva. Então, eu sou também. Isso também me pertence. Não tem como você anular partes dessa experiência. A gente está vivendo uma experiência humana, a gente vai viver um pouquinho dessas duas partes. E o amor próprio contempla em a gente aceitar essas partes nossas que precisam de reparo, que precisam de reconfiguração, que precisam ser trabalhadas. E aí a pergunta é essa: a gente consegue abraçar a nossa inteireza em todos os contextos daquilo que nós carregamos? É interessante que você trouxe a questão do amor próprio com a espiritualidade, porque correlaciona muito, né? Eu vou falar de novo porque tá vindo para eu falar de novo. Porque é muito o que a gente estava conversando antes da live. O amor próprio, como a gente vai desconstruindo essa roupinha, como se a gente fosse tirando, né, toda a gente tivesse com uma baita de uma roupa de frio num calor, caramba. Então a gente vai tirando essa roupinha de frio e a gente vai entrando no que a gente realmente é, para ser o que a gente realmente precisa ser naquele momento. E é nesse momento que entra a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela está intrinsecamente ligada com o amor próprio. Porque você, em essência, você só é. É o que a Miriam estava falando. Você só é. E o só é o ser. É a essência. É o divino. É o que conecta com a espiritualidade. Então, entra nessa questão da espiritualidade e vira aquele simbiótico, né, do amor próprio, da espiritualidade e amor próprio, justamente por esse elo. Porque você se encontra como um ser e você precisa de algo que ajude você naquele direcionamento do ser. Porque essa roupinha que a gente usa, ela é muito poluída, né? Digamos assim. Tem os hormônios, né? Total. Então, assim, às vezes a gente se descompensa, xinga o coleguinha, briga, e na hora que a gente vê, a gente já se perdeu. Então, quando a gente tá mais conectado com essa espiritualidade, a gente consegue, opa, tá, entendi que eu tô puta, que eu tô com raiva, mas tá, não tem que destruir o coleguinha. O que é esse sentimento que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? O que aconteceu? Aí venho pra dentro de mim, que é o que você já tava falando, de olhar para dentro, de ir para dentro, e reflito, tá, tudo bem, coleguinha pôs o pé, meti a cara no chão, mas o que eu posso aprender com isso? O que me traz aí de vivência, de experiência? Ou às vezes eu não vou mais ficar perto daquele coleguinha, porque eu vi que ele passa perto de mim e eu não gostei.
porque me machucou, me feriu, e eu não tô mais afim de ficar perto de gente que faz isso comigo. Então, tudo na nossa vida tem um movimento para que a gente ganhe consciência. Quanto mais presente a gente está nessa vida, mais a gente entende que a todo momento o universo, né, a espiritualidade, está mostrando para a gente formas de lidar, nem que seja com uma gotícula a mais, de formas diferentes com a mesma situação. Então, assim, o amor próprio ele é a base de tudo. Ele é como se fosse a base da sustentação das outras pilares que a gente estava conversando antes, que é auto-respeito, autocuidado. Então, ele vem com essa base, e você precisa ter essa base muito sólida para que você possa se sustentar, para que você possa parar, respirar e ter esse movimento de voltar para dentro. Porque senão você acaba se perdendo. O processo ele não é perdido, porque quando você vê, não tem como desver. Então, a partir daquele momento ali, você não volta mais para trás. Você só vai para frente. E você precisa ter essa sutileza de entender que você precisa fazer esses movimentos de olhar para dentro, se reconhecer, ou reconhecer alguma situação que aconteceu aí na sua vida, para que você possa lidar melhor com aquilo, e na hora que alguém colocar o pé de novo na sua frente, você consiga ou esquivar, ou pôr a mão para não cair com a cara no chão. E eu acho que o amor próprio é muito sobre isso, sobre você aprender com as situações que doeram, para que futuramente não doa mais e para que você tenha a imposição, às vezes, de se retirar. Que é o que falei, não vou mais ficar perto dessa pessoa porque não me faz bem e me machuca. E eu não quero isso para mim. Total. Completamente, completamente. Faz todo sentido. Todo sentido. O que você trouxe de olhar e observar mesmo. Não quero isso mais para minha vida. E a gente só pode reconhecer depois da experiência vivida, né? Só que às vezes a gente fica preso na raiva, no ressentimento, e você não vai olhar no significado que aquilo trouxe para sua vida. Você olha só a raiva, você alimenta o sentimento. Aliás, muitas vezes na questão do amor próprio e tudo mais, quando a gente está desconectado disso, a gente nem consegue nomear emoções, a gente não consegue nomear as coisas para nós mesmos. Quando a gente não aprendeu sobre amor próprio, porque a gente foi tolhido até de sentir. Você não foi permitido sentir. Engole o Então, choro, né? nesse processo, cala a boca, fique quieto. E eu vou falar por experiência própria, assim, eu fui uma criança, gente, eu diria que, assim, uma criança muito feliz, de espivitada. Eu cantava, eu cantarolava, eu falava, nem parece que eu falo, né? Essa parte permanece. Mas, assim, era muito espivitada. Só que quem estava adulto no meu redor era insuportável para essas pessoas, porque não davam conta de lidar com aquela criança falante, espivitada, bagunceira, que pulava, que ficava querendo falar, falar, falar. Eles perguntar, 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 nem tinham resposta para as perguntas que eu fazia. Então era muito mais fácil. Cala a boca, fique quieta. E aí a criança vai fazendo o quê? Vai introjetando, o cala a boca, fique quieta. E aí o que a criança reconhece desse ambiente, né? Não sou aceitável, não sou, ser não é permitido. Aí a gente já vai rompendo ali com o miozinho ali do amor próprio. Por quê? Porque se eu não sou permitida ser eu, portanto, o que ser eu é uma coisa ruim. Então, como é que eu vou amar uma coisa ruim? Eu já rompi com uma parte minha. O cantar, por exemplo, né, também. Vou falar muito do falar do cantar, porque era um dos pontos assim que pegava muito para mim na infância. Eu cantava muito, muito, eu adorava cantar. Jurava que cantava igual a Sandy. Ninguém aguentava quem estava do meu redor, porque cantava pelo nariz e era desafinada. Mas eu jurava que cantava bem. Aprendi a odiar essa parte de mim por muito tempo. E hoje não, hoje eu canto, não sou uma cantora, mas eu canto razoavelmente bem. E hoje o que eu canto faz sentido para mim, me conecta com a felicidade, me traz coisas boas, mas eu tive que fazer as pazes com essa parte minha, porque era negado para mim. Eu aprendi a não gostar, a não aceitar. E o amor próprio, a gente vai ter que encarar essas partes nossas que nos foram negado lá atrás, mas vai ter que assumir a responsabilidade na vida adulta de que nós estamos nos negando a nós mesmos. Porque aqui na vida adulta, para passar a régua, o negócio é a gente com a gente mesmo. E eu estava pensando sobre isso no banho hoje, da questão de culpabilizar outras pessoas, né? Porque eu carreguei muita raiva dos meus pais e tudo mais. E
E assim, tá, eu tenho raiva? Tenho. O que eles fizeram foi bom? Não, não foi. Não foi. Não tem como passar pano. Contribuiu com a minha vida? Contribuiu. Uou, evoluí. Legal. Mas doeu. Doeu. Agora, tem um ponto ali que eu posso continuar com raiva e ficar culpabilizando eles pro resto da minha vida, e tudo que acontece de ruim na minha vida a partir daqui da vida adulta, eu olhar para trás e culpá-los. A culpa é de vocês, ó, porque eu tô aqui. A culpa é sua. Eu não prospero porque a culpa é sua. Eu não tenho amor na minha vida porque a culpa é sua. Ó, mãe, tá vendo? Todo trauma é culpa sua. Ou eu vou pegar com todo amor e carinho toda essa bagagem que eles me entregaram e separar o joio do trigo. Ah, o que eu aprendi na vivência do abandono, que eu não mereço amor? Será que isso é mesmo verdade? Será que eu realmente não mereço amor? Será que eu realmente não sou digna de amor? Eu acredito nessa verdade. Miriam, o que que eu acredito na minha máxima? Se eu acolho pessoas como eu acolho, e eu já acolhi muita gente, e cada uma atravessa o meu caminho, eu olho o amor e eu reconheço a dignidade dela de receber amor e entrego o meu melhor de mim e muito amor, cara, se as pessoas são um espelho do que eu me vejo nelas merecedoras de amor, por que que eu não sou merecedora também? Eu sou também merecedora de amor. Então eu posso reconfigurar essa informação em mim e me tratar com mais amor. Porque aí eu não tenho que esperar que o coleguinha vai me tratar com mais amor. É um bônus. Mas eu tenho que assumir as responsabilidades aqui na vida adulta desse auto-amor. Porque isso é que vai mudar a minha vida. A maneira como eu me trato, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu lido com aquilo que fizeram de mim e que fizeram comigo. E isso está muito conectado com o auto-amor resgatado que a gente faz na caminhada. Porque é importante a gente resgatar. Porque às vezes nem é por maldade. No meu caso, nem foi. Cada um entregou aquilo que podia. E muitas vezes não é por maldade mesmo. Às vezes os pais estão achando que estão fazendo melhor, as pessoas que estão ao redor, namorado, amigos, estão achando que estão fazendo melhor e estão entregando o que podem. Só que quando a gente tem autoconhecimento e amor próprio, a gente consegue identificar se aquele melhor do outro é o melhor para nós. Como você falou, talvez eu possa olhar aqui e reconhecer, epa, isso aqui não me faz bem, eu não quero mais receber isso aqui. Mas eu Uhum. preciso ter muito amor por mim para bancar, porque às vezes é alguém que eu também gosto. E às vezes eu vou reconfigurar uma relação por conta de amor próprio, às vezes eu vou reconfigurar trabalhos por conta de amor próprio, porque sim, no profissional também. Muitas vezes a gente está vivendo Uhum. estruturas dentro de um ambiente profissional que nos está faltando amor próprio, porque a pessoa está lá, o chefe, está lá o colega, o parceiro de trabalho, tratando a gente com desrespeito, tratando a gente mal, e a gente está aceitando, está se submetendo às vezes pelo dinheiro, porque a gente acredita que aquilo ali é o que tem. E não, gente, não. Quando a gente começa a entender o amor próprio, você entende que você é a abundância, que você é substância e que você é o fluxo da sua própria vida. Você bancando isso, você reconhecendo isso dentro de você, você começa a dizer não que você nunca achou que você diria, e na sua frente começam a abrir portas que vai te trazer o seu sim, que vai te trazer o amor de verdade para sua vida. Porque você começa a dizer não para aquilo que não é amor, porque você já não reconhece mais aquilo como amor e começa a ir embora. O fluxo parece que abre um ralo assim na sua frente. É. Escoa tudo. E aí começam a abrir portas de começar a chegar aquilo que você está reconhecendo que você merece, porque você está em dia com o seu amor próprio. E aí esse fluxo começa a vir para a sua vida. O difícil nesse processo, muitas vezes, é a gente sustentar o amor próprio, da gente falar, cara, eu me amo tanto que eu não vou aceitar isso. Eu posso ficar sozinha. Eu posso ficar passar fome, mas eu não vou me submeter a isso. Isso aqui para mim já é um não, eu não dou conta mais, eu não lido mais com isso. Eu não quero mais isso na minha vida, porque isso é uma decisão. Decisão. Quando a gente toma uma decisão, a vida começa a se desenhar de um outro formato. Por mais que as pessoas falem, ai, mas eu vou abrir mão de emprego, não estou falando para ninguém mandar pedir conta nem nada disso, sabe? Mas se eu estou num ambiente profissional que eu sou desrespeitada, que eu não sou uma pessoa que é reconhecida como valorosa ali dentro, que eu não tenho os meus valores reconhecidos, eu entrego, nunca é o suficiente, mas querem tirar de mim do que me dá, me pagam um salário de miséria, não recompensam as minhas horas da vida,
porque a gente não olha para isso. Amor próprio é isso também, é você reconhecer que o trabalho que você está fazendo, você está entregando sua vida. Quantas horas da sua vida você está entregando ali? Isso é reconhecido? As pessoas que estão ali, que pagam o seu salário, reconhecem isso? Se não, então a gente tem que pegar o nosso banquinho, sair de fininho e fazer a gente essa valorização, fazer a gente esse reconhecimento. Mas para sustentar isso, para bancar isso, precisa de muito amor próprio. E como que a gente sustenta esse amor próprio sozinho? Não, a gente não está sozinho. Existe uma estrutura espiritual que nos sustenta, que nos apoia. E eu estava reconhecendo isso também no banho, de, poxa vida, por tudo que eu passei, absolutamente não passei sozinha. Não passei, eu nunca estive sozinha. E quando a espiritualidade, ou eu vou falar, gente, do jeito que eu penso, tá bom? Vocês veem, se não fizer sentido, tá tudo bem. Mas eu, Miriam, eu penso o seguinte: existe uma versão minha que está acoplada em mim. Essa versão é uma versão muito mais evoluída. Ela é uma versão que ela é a minha espiritualidade maior, é o meu eu superior. E é nela que eu canalizo todas as informações que me trazem grandeza, que me trazem desenvolvimento, que me levam para caminhos que eu, enquanto Miriam, presa nessa jornada terrena, não consigo enxergar, porque tem o véu de Maia, tem os véus das ilusões, tem os véus das estruturas que a gente carrega, tem os pesos que a gente carrega. Então, eu, Miriam, sozinha, não sou nada, eu sou só uma barrinha perdida aqui embaixo. Mas quando eu me conecto, fiozinho, eu plugo na tomadinha aqui com o meu eu superior, eu tenho acesso a informações sobre mim que eu jamais imaginaria. E é daqui que vem o meu amor próprio, é aqui que sustenta. Porque se eu olhar para mim na minha estrutura, eu me sinto pequena, eu me sinto tipo que eu não tenho tanta significância. Mas quando eu conecto aqui, a verdade aparece, fala, mostra. E eu não estou falando de arrogância, mas mostra uma grandeza que existe na minha alma, mostra sabedoria, mostra conhecimentos, mostra que eu sei muito mais de mim do que qualquer outra pessoa poderia saber. Eu tenho conhecimento sobre mim que jamais outra pessoa poderia saber. Então, se eu não me bancar nisso, quem vai? Se eu não souber o meu valor, quem vai? Então, eu preciso firmar isso. E quando eu conecto esse plugin aqui, isso vem para mim. Quando eu me conecto, vem. E isso, para mim, que eu digo que eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha. Eu sempre me amparei de um nível muito superior que eu jamais imaginei. Porque sozinha, com certeza, eu nunca estive. Senão eu nem teria transitado pelos problemas que eu transitei, não teria passado pelas questões carnais que eu passei. Então, absolutamente não estou. E um ponto muito legal, que quando a gente está conectado com o amor próprio, nessa transição, nesse plugzinho aqui, o que acaba acontecendo comigo, por exemplo, de experiência? Muitas vezes, vem essa conexão minha aqui comigo, e aí o que acontece? Às vezes a minha caminhada, para ela ficar mais leve, vai depender, sim, de outra pessoa, de outro humano. Porque ninguém se sustenta sozinho também, nesse contexto aqui no mundo humano. A gente depende muito. Por mais que você fale assim, não dependo de ninguém. É muito importante a gente depender, sim, de pessoas, ter pessoas na nossa vida. Porque as pessoas, elas são espelhos para nós, para mostrar para a gente que caminho que a gente está tomando também. Também é uma diretriz para nós, no caminho do alto amor, no caminho de a gente aprender sobre nós, a gente aprender sobre o outro. O outro, ele é muito um espelho para a gente no nosso desenvolvimento. E nesse caminho, eu percebo assim, que às vezes eu acho que eu estou sozinha, mas não estou. Daqui a pouco aparece alguém que faz uma parceria, que compartilha comigo informações, que ajuda no meu crescimento, que essa ajuda é mútua. E aí você vai. E o amor, por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes parece que eu estou dispersando. Que o amor próprio, ele tem muita relação com isso também. Porque o amor próprio, ele sustenta essas relações que a gente vive. Se a gente está vivendo relações que são tóxicas, relações que são disfuncionais para nós, que não nos fazem bem, seja amorosa, seja amizade, seja profissional, seja o que quer que seja, é porque o nosso amor próprio não está em dia. Então, é muito importante que a gente vá trabalhar nosso amor próprio para a gente poder ter coragem de fazer os rompimentos daquilo que precisa ser feito, para que a gente possa construir, sim, essas relações, esses embasamentos ao nosso redor, com pessoas que sejam contribuição de um caminho mais leve. Não precisa mais ser tão bruto, não precisa mais ser na dor. A gente pode sim ter autonomia sobre nós de escolher caminhos pelo amor. Caminhos que a gente vai crescer com o coleguinha, mas seja na base do amor, porque que sempre tem que ser também no sofrimento. É uma crença que às vezes a gente carrega em relação a isso. Mas o auto-amor, eu acho que ele vem muito também da gente se permitir viver relações saudáveis. Só que a gente só consegue perceber quando é saudável quando a gente tem autoconhecimento. Porque às vezes aquilo que não é saudável, a gente está tendo como saudável.
E aí a gente não tá tendo amor próprio e tá vivendo relações tóxicas porque a gente não entendeu, não percebeu, ainda não passou pelo processo de compreender essa nuance na nossa vida e tá vivendo ali a relação tóxica. Eu não sei, né, se vocês já passaram por isso, mas de viver um padrão repetitivo num relacionamento. Você tá ali, você tá cuidando de você, aí de repente você entra num relacionamento, aí você pega aquele tipo de perfil de pessoa, ou num trabalho que seja. Você muda de um trabalho para outro, você sempre encontra um coleguinha ali, ou uma coleguinha, que é igualzinho àquela outra coleguinha lá. E tá ali, tá cutucando o seu calo, tá cutucando o seu calo. E aí você acha, você fala assim, cara, a vida é contra mim. Ai, porque sempre a mesma coisa. O que tem de errado comigo? O que tem de errado com o outro? Porque o outro não presta. E a gente foca só no lado ruim, no lado ruim, no lado ruim, né? E eu costumo dizer que lição aprendida não precisa ser repetida. E aí, quando a gente começa a perceber a dinâmica, você fala, o que que essa pessoa está me convidando em mim mesma? O que eu estou acreditando sobre mim mesma que está totalmente desconectado do amor próprio? E se você parar para pensar, aquela pessoa está abusando, está ultrapassando seu limite, porque você não conseguiu colocar o limite. Você não conseguiu se posicionar, você não conseguiu falar, porque às vezes você tem medo que a pessoa te mande embora, porque você tem medo que a pessoa vá embora da sua vida, você tem um monte de medos aqui que está alimentando e sustentando a falta de amor próprio. Mas o que que essa pessoa está te fazendo? Ela está te convidando a fazer um olhar para você e falar: minha querida, olha aqui, o seu espelho está dizendo, você não está se amando, você não está se respeitando. O outro pode fazer isso com você, mas você, você não pode. Você não pode se dar É, essa autoridade de fazer isso. é muito legal essa questão do amor próprio, porque é muito. A gente, intrinsecamente, eu gosto dessa palavra, porque eu acho que ela é muito profunda. A gente aprende a fazer melhores escolhas. Então, assim, eu vou escolher melhor quem vai entrar na minha vida, eu vou escolher melhor com quem que eu vou dividir as minhas conquistas, as minhas vitórias, eu vou escolher quem eu não quero perto de mim, quais os tipos de pessoas que não fazem sentido mais no momento que eu estou vivendo. É dolorido? É, mas é por uma causa maior, porque eu estou me escolhendo. E quando a gente faz esse movimento de falar, cara, eu entendo que eu gostava muito dessa pessoa, que, sei lá, fez parte da minha vida. E eu posso estar só falando de família, tá? Porque muitas vezes a gente tem, né, por muita base de crença religiosa, opa, quase derrubei aqui, que tem certas pessoas da nossa família que a gente precisa manter pelo resto da vida. E eu acredito que não. Porque se me faz mal, por que eu vou manter? É a mesma coisa que eu tava tomando um veneno todo dia. Vocês iam fazer isso por consciência? Ninguém toma veneno todo dia. Ah, não, vou dar um golinho de veneno aqui porque eu gosto. Gente, não, entendeu? Então é muito sobre isso, é Exato. sobre assim, eu entendo, eu agradeço a presença, eu agradeço tudo que aconteceu na minha vida com essa pessoa, mas hoje eu me escolho e a minha escolha é não estar perto, entendeu? É literalmente romper com essas crenças, com essas barreiras, para que o novo possa surgir. Quando você entra nesse processo de autoconhecimento, é tudo muito novo, é tudo muito diferente, porque você sempre viveu em dor, sempre viveu com outras bases de crença, outras bases de emoções. Então, quando você entra nesse processo, você precisa ter também essa a decisão que você falou de fazer melhores escolhas, de decidir mesmo quem vai estar perto, quem não vai estar, quem você vai se afastar um pouco, porque são necessários. Não tem como você entrar nesse processo, é energético isso. A gente se alinha energeticamente. Não tem como eu frequenciar na rádio para ouvir uma música que só toca na outra rádio. Então, assim, eu preciso ter esses alinhamentos. Se eu quero ouvir aquela música que toca naquela rádio, é naquela frequência que eu tenho que tocar. Então, não tem como a gente querer, né, fazer do nosso jeito. As coisas são como elas são. E acho que é mais isso que eu queria trazer. Acho que é bom também a gente já ir fazendo um encerramento, porque já foi uma horinha aí de live. Aí vou passar aí bola para você, então tá contigo. Perfeito, perfeito. Só para fechar, então, aqui o tema do amor próprio, né? É justamente isso. É a gente reconhecer o nosso valor e não baixar esse valor por nada no mundo. Porque o nosso valor é inalcançável muitas vezes pela percepção do outro. E muitas vezes o outro vai querer determinar para você qual que é o seu valor, mas saiba você o seu valor e não deixe que ninguém te precifique, porque você não tem preço.
Então, fechando aqui por esse contexto. O que eu queria trazer para a gente aqui de dinâmica, obviamente, eu trouxe nosso queridíssimo tarô, porque eu fui intuída hoje à tarde, enquanto eu estava me preparando, e me pediu para a gente trazer, cada uma de nós, um número, para a gente montar aqui um campo de energia com o tarô, através do número que cada uma de nós trouxer, e aí eu vou enviar no privado nosso a leitura que vai sair com essas cartas voltadas para o amor próprio. Ou seja, por que no privado? Porque a Carolina, a Carolina vai trazer um número dela, a Bárbara vai trazer o número dela e a Miriam vai trazer o número dela. O meu número vai ser uma potência maior que eu estou precisando no momento. O número da Carolina, uma potência maior que ela está precisando no momento. E o da Bárbara, uma potência maior que ela está precisando no momento. Só que a junção das nossas três energias vai trazer aqui uma energia coletiva que também vai sustentar aquilo que nós estamos precisando no momento em conjunto. Tá? Então, não sei se deu para perceber, para pescar aí o que eu estou dizendo, Deu. mas daí cada uma traz um número e aí a gente vai se fortalecer nessa energia coletiva também. Tá. Falem um número para mim de 1 a 36. Eu quero 17. Deixa eu marcar aqui. Bah, eu vou marcar na mão porque a bonita esqueceu o caderninho para lá, né? Quer que eu anote aqui no ar? 17. Ai, pode ser. Pode ser. Pode A ser? Carolina, qual número que você quer? Eu vou escolher o número 23. 23. E eu vou escolher o número 6. Não faço ideia. E até eu não tô lembrada que número da carta que é, mas tá tudo certo. Não é para me lembrar, é para me sentir. Então, tá bom. Então, eu acho que a gente consegue. Ah, a Bá foi mandar lá Sim, já volto. para Peraí. nós. Vocês... Ah, tá bom. Vou esperar só você voltar, então. Pronto, mandei lá. Aproveitando, Carol, o que que você sentiu dessa energia? Tem alguma coisa que você queira compartilhar também, aproveitando o momento? Não é essa pegada que a gente trazer aqui, mas a gente aproveitar hoje que estamos nós três. Se você quiser trazer também alguma questão sua, fique à vontade. Você consegue repetir porque travou tudo aqui agora. Não consegui ouvir nada. Travou? Voltou? Voltou agora. Ah, eu falei que se você sentir, você quiser trazer algum ponto seu, que seja rapidinho por você mesma, do que para você, o que que te trouxe aqui em relação ao amor próprio, ou o que que você sente sobre esse tema. Eu tava pensando aqui que eu achei que seria importante assistir a live e tudo, né? E assim, foi uma semana bem pesada para mim, né? Hoje, inclusive, fechou com chave de ouro, foi pesado o dia, tudo certinho. E eu acho que o tema da live veio como uma resposta do que eu preciso focar para que eu não sinta mais o peso da forma como eu estou sentindo, sabe? Tem dias que são lindo, porque eu consigo focar em mim, eu consigo me conectar mais facilmente com as coisas que me fazem bem, né? Com o que são para mim mesmo. Porque isso realmente é uma descoberta de meses, de dias para cá, digamos assim, desse ano, né? Do lance do amor próprio, do que me faz bem ou do que não me faz bem. É agora que eu tô me voltando para esse olhar, né, sobre mim. E quando não acontece dessa maneira, quando eu não consigo me conectar da forma que eu preciso comigo mesma, eu percebi durante a live que os dias passam com um peso muito maior, com uma dificuldade maior, né, para mim. Parece que é como se eu fizesse. Às vezes não é nem problema comigo mesmo, né? Às vezes são problemas que me rodeiam, que é como se eu colocasse aqueles problemas para me deixar mais reativa. Nossa, tipo, tá vendo? É assim mesmo. Só para meio que reforçar, né? Ó, esse Uhum. problema aqui é isso mesmo. Você tá vendo como você é ruim? E assim por diante, sabe? E parece que isso acontece justamente nos dias, nos momentos que eu me desconecto de mim. Inclusive, hoje aconteceu um negócio e é bem engraçado que eu percebi também durante a live. Eu gosto muito de ouvir música. Eu sou muito da. Eu não canto, gosto de cantar tipo no chuveiro.
mas gosto muito da música, tudo, né? A música me faz muito bem. E uma coisa muito, né, curiosa que aconteceu foi que eu não consegui me conectar com nenhuma música hoje. Sabe aquele lance de você colocar uma música e você não conseguir escutar aquela música porque, tipo, não é isso que eu quero. Eu Uhum. fiquei o dia inteiro procurando entre vários artistas, até podcast e tudo, e nada. Nada, não consegui me conectar com nada. Então eu percebi durante a live que foi a resposta. Tipo, porque eu me perguntei, por que que eu tô nessa situação? Né? Me perguntei hoje ainda. Aí a live veio como uma resposta. Olha que legal. Ah, que legal. É muito interessante como isso acontece, né? Ai, que maravilhoso. Que bom. E desejo no meu coração que você tenha conseguido se conectar com essa resposta dentro de você, sabe? Porque muitas vezes a gente ouve muita coisa e a gente fica processando aqui. E às vezes é desligar um pouquinho aqui e se permitir sentir, sabe? Deixar ressoar as palavras, deixar essas palavras tocar no seu coração e você se conectando com o que faz sentido e não, né? Abre mão, deixa aí, mas o que faz que você possa deixar florir dentro de você. Sim, sim, eu agradeço muito pelo tema. Foi muito bom. Inclusive, durante a live, sabe quando parece que eu queria me desconectar? Parece que eu não queria escutar? Tava desse jeito, assim. Mas agora já passou, já deu uma desanuviada já. Então eu agradeço bastante. Ai, que bom, Obrigada a Carol. A você pela gente presença. que agradece a presença. E na quinta-feira, a gente vai liberar uma prática para você conseguir acessar esse amor próprio dentro de você. A gente vai mandar também lá no grupo, mas aí se liga que daí na quinta-feira para você também poder acessar, né, que a gente falou no começo, a gente vai trazer essas questões mais mentais para a gente conseguir fazer outras conexões, mas também a gente vai fazer, trazer a vivência prática para a pessoa sentir na realidade mesmo o que é aquilo. Então vai te ajudar bastante nesse processo. E para quem está ouvindo essa live depois aqui pelo YouTube, então a gente também quer aproveitar aqui esse momento para pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e nos auxiliarem nesse processo de fazer esse movimento crescer e poder se expandir e alcançar cada vez mais e mais outras pessoas. E todos vocês que vieram assistir depois também, a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigada também. E nos sigam também nas redes sociais, que a gente vai deixar o link aqui embaixo também, pelo YouTube, para você poder acessar e ter acesso com a Bárbara e comigo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a quem vai assistir depois também. E fiquem sempre ligados nas nossas páginas. A gente vai sempre trazer aí as lives, os cortes, as vivências práticas. Para quem está nesse processo que quer, né, o autoconhecimento, vai ser muito bom, vai ser uma jornada muito incrível. A gente está disponibilizando isso aqui para vocês. E a única coisa que a gente pede é que vocês curtam, compartilhem, para que fortaleça o nosso movimento e chegue a mais pessoas que também precisem desse conteúdo. Gente, é isso então. Muito obrigada, Carol, de novo, por participar aqui com a gente. Muito obrigada a mim também, por participar e contribuir tanto. Obrigada, Bárbara, também. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente. Muito obrigada.